E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para esta quarta-feira, dia 19/4. Selecionamos para vocês 9 jogos, tá? Para esta quarta de Champions League, Libertadores, Sul-Americana, tem muita coisa boa. Mas deixa eu peço a você que não é inscrito no canal ainda, se você puder fortalecer aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e sentando dando like, isso ajudaria bastante, pessoal, o nosso trabalho. Vou deixar também o link, tá, de uma banca, tá? MrJack.com. Se você está jogando em outras bancas que demoram muito para cair na sua conta aí o valor que você ganha, Mr. Jack você ganhou, faz o saque via Pix, é o que tem mais rápido no mercado, tá, gente? Vou deixar também aí o link, tá, do nosso Telegram. Se não você não faz parte do nosso Telegram ainda, é só clicar no link lá, ser direcionado lá, que a gente sempre tá deixando um bilhetezinho pronto lá no nosso Telegram, tá, gente? E também aí o nosso Instagram, se você quiser acompanhar nossos resultados. Antes de ir para os jogos, pessoal, dessa quarta-feira, vamos para os jogos aqui, para os resultados dos jogos dessa terça. Deixamos para vocês 10 jogos, né, dessa terça-feira. E dos 10 jogos aí cravamos até o momento aqui, ó, rolou 4, né, e cravamos os 4. Ontem, segunda-feira, deixamos para vocês aqui 8 jogos, acertamos todos os 8, tivemos 100%, acertamos o bilhete do canal também. E hoje, né, até o momento, os 4 que rolou, né, acertamos todos, né, deixamos aqui o Ipswich. Jogo aqui do Ipswich contra o Port Vale, venceu de virada, né? Deixamos casa vence, bateu, né? 2-1 de virada. Deixamos aqui o jogo do Chelsea com o Real Madrid, né? Acima de 1,5 gol. Inclusive o Real Madrid sobrou nesse jogo, né? O Chelsea jogou, mas estava jogando como um time de Série B. Não acertava nada, no desespero o time não criava nada, né? Tanto que no primeiro tempo era para ter saído o gol. Ali o Kanté errou o gol na cara, né? Só o Kanté errou uns 2 ou foram uns 3 gols. O Vinícius Júnior errou o gol também. Então foi um jogo bem... Eu digo mais pelo lado do Chelsea, né? O Chelsea estava muito mal, né? Criou muita coisa, mas não foi eficiente. Real Madrid foi lá e castigou, tirou onda aí o Rodrigo, né? No último gol, né? E bateu o nosso 1,5. Assim como o Napoli, que também vacilou, né? Perdeu o Giroud, né? Perdeu um pênalti aqui no primeiro tempo. Aí o que parece que ele errou também aqui no segundo tempo, era por sair mais de 2 gols nesse jogo, né? Mas bateu aqui o nosso 1,5. Napoli acabou aí, camisa do Milan pesou mais que o Napoli, né? Acabou aí que o Napoli foi eliminado, né? E o Milan passou, né? Bateu também aqui o nosso 1,5. Assim como o do Al Hilal, né? Deixamos o acima de 1,5 também, bateu, né? Até teve um gol anulado aqui o Al Nassr, né? Mas bateu o nosso e-mail. Cravamos todos os jogos que aconteceram nessa tarde. Deixamos um bilhetezinho pronto para vocês aqui. Deixamos o Ipswich vence. E vence com mais de 1,5 gol, né? E deixamos aqui Real Madrid jogo acima de 1,5 gol. Mais uma vez cravamos o nosso bilhete pronto. Estamos indo de duplinha, né? Esses jogos dessa semana são bem difíceis, mas está saindo bem, né? Inclusive deixei, pessoal, se você não faz parte do nosso grupo no Telegram aí, é o grupo gratuito, tá? Eu deixei lá uma duplinha também para quem tá lá, né? E cravamos também a nossa dupla lá no nosso Telegram. A gente sempre tá selecionando jogos extras também, jogos que a gente não bota aqui, a gente seleciona sempre lá nos nossos grupos, né? A gente pega aí probabilidade, joga também lá fora desses jogos aqui. Vamos agora, pessoal, para os jogos desta quarta-feira, né? Deixamos para vocês aqui, selecionamos 9 jogos. Vamos começar aqui antes de entrar nas Champions, né? Vamos aqui no jogo do Bahrein, né? Um jogo que me chamou bastante atenção. O Al-Muhaq vai enfrentar o Bahrein, né? O Al-Muhaq vem de 3 vitórias e 2 empates, é um time que não perde 5 jogos. E o Bahrein aqui, ó, perdeu aí 3, né? Empatou 1 e ganhou apenas 1, né? Se enfrentaram 5 vezes. O Bahrein venceu de 3-2 o último jogo entre eles. Foi na casa do Bahrein, mas o Al-Muhaq geralmente aí leva melhor, né? Venceu 2 dos últimos 5, venceu por 6-2 aqui o jogo entre eles na Copa do Bahrein, né? E nos últimos 5 jogos venceu 3, tá? Eu creio que o Al-Muhaq vai vencer esse jogo. Olha aí, o Bahrein jogando fora de casa, é um time que não faz bons jogos, ó, tem apenas 4 vitórias, tá? E aqui o Al-Muhaq é um time que joga muito bem dentro de casa, apesar de empatar muito, né? Mas o que me chama a atenção, o que pode ser estímulo para o Al-Muhaq, é que se ele vencer, pessoal, ele assume a liderança, ele tem aqui o segundo melhor ataque da competição, né? Então acredito que ele precisa vencer esse jogo para assumir a liderança, tá? É o terceiro melhor segundo melhor jogando em casa, vai enfrentar aí um dos piores, tá?
visitantes, eu deixo aqui vitória do Al-Muhaq, placar exato de 3-0 para o Al-Muhaq. Vamos agora para a nossa Champions League, quarta de final, o jogo que promete pegar fogo, né? O Bayern de Munique, que tem que se expor contra um poderoso Manchester City que castigou, né, lá no Etihad Stadium. Mas aqui o Bayern tem a camisa bem mais pesada que o City, né? O Bayern é um time que tem tradição na Champions League, apesar de ter confusões internas entre eles aí. O Mané vai pegar o beco, né, de novo, ou seja, ele até voltar pro Liverpool de novo, tá? Mas aqui o Bayern, ó, nos últimos 5 jogos venceu 2 e vem sofrendo gols com frequência, né? É um time que vem sofrendo gols. O City aqui venceu 5 aqui nos últimos 5 jogos, sofreu gol em 3, tá? Inclusive até do fraquíssimo Leicester em casa. E nos últimos jogos entre eles aqui, geralmente o Manchester City vence, né? Eu deixo para vocês aqui o acima de 1,5 gol, tá? Quem quiser pegar uma odd maior no ambas marcas aqui nesse jogo, eu creio que pode acontecer, tá? O Bayern é um time que faz muito gol e leva muito gol, e o City é um time que eu creio que não é o estilo do City de ficar atrás, né? Então eu creio que o City pode castigar também no contra-ataque, tem um time muito rápido, né? Então eu creio aí que podemos ver ambas marcas também nesse jogo, tá? E deixo aqui no bilhete um e-mail para vocês, e placar exato aqui de 2-1 para o time do Bayern. Indo agora para Inter e Benfica, mais um jogo dificílimo aqui na Inter, que venceu, surpresa, né? Venceu aí o Benfica fora de casa, e agora a Inter, né, que perdeu aqui pro Monza. São dois times que são bem aleatórios, né? Perde quando é para perder, né? É muita treta esse jogo aqui, né? É um jogo muito difícil, tá? Mas eu creio que possa ser um jogo, pessoal, aqui que, ó, a Inter dentro de casa, ó, nos últimos 5 jogos perdeu 3 consecutivos, todo de 1-0, né? O Benfica é um time que faz poucos gols também e perdeu somente um nos últimos jogos, né? Mas eu creio que pode ser um jogo 1 para gols, tá? Eu quero deixar também aqui o acima de 1,5 gol nesse jogo. Acredito que ambas marcas pode imitar também nesse jogo, que o Benfica é um time que faz muito gol e leva muito gol, mas eu creio nesse 1,5 também, beleza? E placar exato aqui de 2-1 para a Inter. Indo agora para a parte da noite, 18 horas, Nacional e Inter, Independente Medellín, melhor dizendo, né? Nacional que vem jogando muito bem, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Medellín aqui, ó, vem de apenas 2 vitórias consecutivas, né? Mas é um time, o Nacional é um time de tradição também na Libertadores, joga muito bem, né? Nos últimos jogos aqui, pode ver, não perde a mais de 10 jogos dentro de casa. E o Medellín é um time que e geralmente não faz tão bons jogos assim, ó. Nos últimos 10 jogos aqui fora de casa, ó, venceu apenas 2, tá? Então eu creio que o Nacional não perde esse jogo. Deixa aqui para vocês caso o empate, tá? O Nacional já venceu a primeira rodada aqui, né? Venceu o Metropolitanos. E eu creio que vai ser um jogo, tá? Para o Nacional vencer, no mínimo empatar também, né? Eu creio que o Nacional não perde, no máximo empata. Então eu deixo aqui para vocês casa ou empate, e placar exato aqui eu deixo aqui de 2-1 para o Nacional. Indo agora para River Plate Sport Cristal. O River, que é um time que joga muito bem, copeiro, né? O River vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota. O Sport Cristal vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá? Deixa a vitória do River Plate com mais de 1,5 gol, jogando em casa de sempre marca 2 gols ou mais, ó. 3-0, 4-1, 4-3, né? 3-0, 3-0, 3-2. Então é um time que geralmente faz 2 gols ou mais. E o Sport Cristal é um time que nesse último jogo agora, que eu acompanhei deles pelo campeonato do peruano aqui, né? É um time muito ruim, né, gente? É um time muito ruim. Eu creio que não vai aguentar pro River. Então deixa que casa vença com mais de 1,5 gol, placar exato de 2-0 para o River. Corinthians e Argentinos Júnior, né? Jogo dificílimo também. Corinthians que jogou muito mal contra o Cruzeiro, né? Eu tava acompanhando esse jogo, né? A torcida criticou demais apesar da vitória, tá? Aí o Corinthians vem de 3 vitórias e 2 derrotas, né? O Argentinos vem jogando muito bem, um time que maceta todo mundo dentro de casa, e fora de casa um time já meia boca, né? Ó, nos últimos 10 jogos aqui venceu apenas 1, tá? E o Corinthians aqui dentro de casa é um time que, apesar de não fazer bons jogos, é um time que dificilmente perde, tá? Então deixa aqui casa ou empate. Eu acredito que o Corinthians não perde esse jogo, no máximo empata, e placar exato de 2-1 para o Corinthians. Flamengo e Nublense. Flamengo tem a estreia aí do Roger Sampaoli, né? Nos últimos 5 jogos venceu 2 aqui, mas dentro de casa é um time que faz bons jogos. E Nublense é um time
meia boca, né, também, tá? Eu acredito que o Flamengo vai vencer, o Flamengo vence com margem de um gol e meio. Quem quisesse nessa vitória no primeiro tempo, eu creio que o Flamengo já vai chegar macetando tudo, tá? O estilo do Flamengo é esse. E eu creio que com um técnico como o Sampaoli, ele já começa também vencendo no primeiro tempo, tá? Mas eu deixo aqui o Flamengo vence com margem de um gol e meio e placar exato aqui de 3-0 pro Flamengo. Colo-Colo e Monagas, não, Colo-Colo que vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Monagas da Venezuela vem de 2 derrotas, né, 3 empates. É vitória do Colo-Colo, tá jogando dentro de casa, o time chileno é muito chato, né, nos últimos jogos aqui perdeu somente 3, tá? E o time venezuelano geralmente são os primeiros eliminados, né, da competição, e eu creio aqui que o Colo-Colo já vai vencer também, tá? Creio nessa vitória do Colo-Colo e placar exato aqui de 3-0 pro Colo-Colo. E para finalizar o dia, LDU e Magalhães, né? O LDU que vem de 4 vitórias, um empate, uma derrota, melhor dizendo, né? Magalhães vem aqui de uma vitória apenas. Mas eu deixo aqui o acima de um gol e meio nesse jogo, tá? O LDU vem sofrendo gols há 4 jogos consecutivos, e o Magalhães é um time muito doido, que faz gol, leva gol. Eu creio muito aqui que vai ser um jogo bom para gols, placar exato de 2-1 para a LDU. Beleza, gente? Então esses são nossos jogos para esta quarta-feira, que a gente possa continuar tendo um dia muito bom, que ainda hoje, né, possamos aí cravar o resto dos nossos jogos. Já bateu o bilhete do Telegram, já bateu o bilhete do canal, mas vamos continuar aí com a boa média que a gente está tendo. Tamo junto e até a próxima.